Veja só, o que foi o meu voto em separado, senhor presidente. Vou direto à conclusão. Ante o exposto, voto pela aplicação da penalidade de censura escrita pela mesa nos termos do artigo 10º, combinado com o inciso 3º do artigo 5º, ambos do Código de Ética. Esse é o voto separado, de minha autoria, que no meu entendimento é o voto mais justo para esse Conselho de Ética fazer na data de hoje, nessa tarde. Porque senão, vejamos, senhor presidente, a representação número 27 de 2023 do Partido Liberal versus Lindeberg Faria do PT do Janeiro, o representado imputou a deputada Carla Zambelli a alcunha de terrorista. O deputado do PT chamou a deputada Carla Zambelli de terrorista. O relator foi o deputado Glauber Mota, do Republicano de Roraima. Gabriel, desculpa, está aqui, me perdoe. Aí solicitou arquivamento para ausência de justa causa em virtude da imunidade parlamentar, artigo 53. Tudo bem, quando a gente pega aqui o artigo 53, ele é muito claro com relação a isso. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer, o legislador colocou quaisquer palavras, opiniões e votos. Eu discordo do deputado Lindeberg Faria, quando ele fala que chama a deputada Carla de terrorista. Mas a Carta Magna diz quaisquer. Eu não estou aqui entrando no mérito do deputado Gilvan, como o deputado Belisque já reportou anteriormente. Mas o artigo 53 é muito claro. Se não, vejamos, representação número 22 de 2023, do Partido Liberal contra a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. Sâmia proferiu diversas ofensas ao deputado General Girão, por exemplo, bandido, terrorista, fascista e golpista. O parecer do deputado Acácio Favacho, MDB, Amapá. Acertei agora, deputado Albuquerque. Inadmissibilidade da representação com ausência de justa causa em virtude da cláusula de imunidade material conferida pela Constituição aos membros do Parlamento, ou seja, artigo 53. Por que eu estou falando, reportando aqui essas representações? Para os senhores entenderem que a gente não pode ter dois pesos e duas medidas. Eu aqui também discordo completamente da deputada Sâmia, eu respeito a representação dela, ela está aqui com voto popular, discordo 100% dessas palavras que ela utilizou, mas o artigo 53 é claro, quaisquer palavras, opiniões e votos. Se não, vejamos agora na representação 28, senhor presidente. Vá matutando aí, senhor presidente, também questão de ordem que é importante. Partido Social Brasileiro versus deputado Laerte Bessa, PL, Distrito Federal. Laerte teria chamado o subsecretário da Articulação Federal do Governo do Distrito Federal, Edivaldo Dias da Silva, de vagabundo, cachorro, pilantra, mentiroso e filho de uma égua. Parecer, relatório do deputado Hildo Rocha, MDB Maranhão. Arquivamento, vejam só, senhores parlamentares, a toda a assessoria, a população que está nos assistindo, arquivamento por inaptidão e falta de justa causa da representação em virtude da cláusula de imunidade parlamentar. Ou seja, todos esses relatórios estão evocando o artigo 53 da nossa Carta Magna, que, como eu falei das minhas questões anteriores, senhor presidente, das questões de ordem, ela está no topo do ordenamento jurídico brasileiro. A Carta Magna, que hoje é rasgada pela Suprema Corte do nosso país, que infelizmente o Congresso Nacional é acovardado e não cumpre o artigo 49 no que diz respeito ao sistema de freios e contrapesos. Se eu estiver errado aqui, o parlamento me corrija. Daí vem as demais legislações. Isso aí qualquer estudante de direito no primeiro período sabe. Aqui, mais uma vez, eu discordo da fala desses três parlamentares, senhores. Mas eu concordo com o arquivamento, porque a Constituição é clara, senhor presidente. Quaisquer. Então a gente vai rasgar o que o parlamento decidiu em 2001. Agora vamos lá para o caso mais vergonhoso dessa Câmara dos Deputados, que é do senhor deputado Jean Nunes. O deputado Jean Nunes, como todos conhecem, é um deputado que diz respeito a todos. É um deputado que ele não tem limites e nunca recebeu uma punição sequer aqui dessa Câmara. E eu vou falar aqui o que ele falou com relação de forma clara e objetiva e citando a pessoa. Tweet do deputado Jean Nunes, que já foi representado, viu, senhores? Dia 7/3/2025. Bolsonaro disse que as petistas são incomíveis. Está explicado. Porque o verme pegou a assessora de outro deputado para ser sua esposa. Ou seja, falando que a Michelle Bolsonaro era assessora de outro parlamentar. A mais comível da história da Câmara dos Deputados. A quem citou nominalmente. O que aconteceu com esse deputado até agora? Zero. Aí os senhores acham que estão fazendo justiça aqui hoje? Os senhores acham que estão fazendo justiça aqui hoje com o senhor Jean Nunes, que confessou
que cometeu crime, confessou que cometeu crime, mas como ele defende o governo Lula, que nós respeitamos essa defesa, faz parte do parlamento, cada um defende o que acha correto, mas não está tendo os dois pesos e duas medidas, senhores parlamentares. E vamos lá ao senhor deputado, que eu não tenho nada com todos esses parlamentares que eu estou citando aqui, senhores presentes, eu não tenho nada contra, deputado. Nada contra, zero. O senhor sabe do meu comportamento aqui na Câmara de Deputados. Agora vejam só, o artigo 14 do nosso regime do Código de Ética, inciso 6º, com o artigo 5º, inciso 3º, combinado com o artigo 14º, parágrafo 3º, da perda do mandato, diz que se um parlamentar agredir fisicamente uma pessoa, ele será punido com a perda de mandato. O deputado Coacoá, que hoje é prefeito, eu tenho o maior respeito por ele, vice-presidente do PT, ele deu na cara de um deputado aqui dentro. Foi representado pelo Partido Novo, que eu quero agradecer aqui a representação, e o deputado era do Republicano. Aconteceu o que com o deputado Coacoá? Nada. Ele não teve uma suspensão. Então vejam só, pessoal. Vejam só o que a gente... Teve a repressão do Novo. Teve a repressão do Novo. Teve sim, presidente. Teve. Mas teve a apresentação. Não, tudo bem, mas teve a apresentação. Eu jamais vou ser mentiroso aqui. Teve a apresentação. No Conselho de Ética. Teve a apresentação. Agora, o que aconteceu aí não cabe a mim responder, senhor presidente, porque eu sou de baixo clero, sou um deputado, baixo clero, senhor presidente. Então, mas a representação, como determina o nosso regimento, faltou só mais um minuto, senhor presidente, viu? Que foi importante agora termos esse tempo. Então, por que eu estou avisando aqui os senhores? Eu reportei aqui fatos concretos que aconteceu na Câmara de Deputados. Eu reportei aqui palavras, se eu fosse reportar aqui várias palavras, eu ia perder, não dava os 8 minutos. Mas eu reportei aqui fatos que aconteceu, que pegaram em base o artigo 53 da Constituição. E aqui, mais uma vez, eu quero deixar claro que o deputado Janones, que é o deputado que mais de respeito os parlamentares aqui, mais de respeito de forma sem limites os parlamentares aqui, o Congresso, e respeita essa casa, a imagem dessa casa, o deputado... o maior propagador do fake news aqui no Congresso Nacional, mas eu não posso pedir punição para ele, deputado Marcelo, porque o artigo 53 é claro, amigo, eu não posso ser incoerente. E agora, por que eu vou concordar com a punição do deputado Gilvan? Aí eu estaria sendo incoerente. Então, eu peço mais uma vez aos senhores que vamos votar, vamos ouvir a defesa, para não entrarmos em incoerência, em defender um, no mesmo caso, e não defender o outro. O Congresso Nacional merece respeito a todos os parlamentares. Essa comissão aqui é que vai dizer se está certo ou se está errado. Agora, antes disso, senhor presidente, eu peço para Vossa Excelência, no final, responder minha questão de ordem. No final, não precisa ser agora não. Vá matutando aí, já que é um fato novo, para colocar os dois relatórios em votação. É o que eu lhe peço. Muito obrigado a todos. Separado, não se vota. É a decisão do Conselho nesta apreciação, deve ser se ater em prazo de suspensão do mandato ou rejeição e suspender o mandato. Então já esclareço, caso o parecer do deputado Ricardo Maia seja rejeitado, designarei um outro relator para proferir parecer vencedor, que pode ser pela não suspensão ou por qualquer outro tipo de prazo de suspensão cautelar do mandato do deputado. Eu pergunto à nobre deputada Maria do Rosário se a gente pode avançar na defesa do deputado Gilvan, se o deputado Chico também se deseja, que tem designação de liderança, tanto deputada Maria como deputado Chico. Vossa Excelência, podemos ouvir? Quer falar antes do... Então, deputado Chico Alencar. Só para concluir minha questão, só 10 segundos. Pois não. Fechado aqui. Ok. Senhor presidente, já que Vossa Excelência indeferiu, se o relatório for derrubado, eu sou voluntário para ser o novo relator. Muito obrigado. Apenas Pois não, deputada Maria. Apenas eu abro mão, claro, agora nesse momento, eu quero sugerir, eu não sei se é a prática aqui, mas na Comissão de Constituição e Justiça que a pessoa que faz a defesa possa sentar no mesmo lugar, junto ao relator, porque é possível observar. Pois não, será um prazer. A gente Obrigada. vai convidar o deputado Gilvan que ele possa vir da mesa, se assim o desejar. Se Vossa Excelência desejar ficar aí, tá ok. Ah, não, fiquei mesmo. Deputado O senhor Chico. vai ser punido, vai ficar ali. Oxe, não fiquei. Pois não, presidente, colegas, nós estamos aqui há mais de 2 horas demonstrando, sobretudo, um altíssimo zelo pelo mandato parlamentar.
que todos, sem exceção, recebemos da população. Eu espero que esse zelo exista e valha para todos os casos que a gente examina aqui, o que muitas vezes não acontece. Em segundo lugar, eu gosto muito de um filósofo espanhol da primeira metade do século passado, chamado José Ortega y Gasset. Ele diz o seguinte, uma frase que ficou famosa: quem decide sou eu e minhas circunstâncias. Eu quero esclarecer que eu estou aqui, como todo mundo deveria estar, indicado pelo Partido Socialismo e Liberdade. Quem decide aqui sou eu e o meu partido. Não perco a identidade, mas me cinjo às deliberações. Peço licença aqui para mandar uma mensagem para minha esposa, que eu estou aqui em oração, pensando nela. Deixei ela hoje chorando em casa. Infelizmente, minha sogra teve um AVC e está passando por uma cirurgia nesse momento. Então, dizer à minha esposa que estou em oração aqui e eu te amo. Presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, o vice-presidente, o relator e todos os membros do Conselho de Ética, ao qual eu respeito muito. Quero primeiramente aqui agradecer. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha família, especialmente a minha esposa, que é a minha companheira de todos os dias. Quero agradecer aos meus colegas de parlamento. Eu aqui não vou citar, porque eu não quero correr o risco de faltar algum nome. Muito obrigado a todos os deputados que me abraçaram, não como deputados, mas como amigos. Tenho dois aqui, Marcel Varrate e Sargento Faú, e estendo a todos os deputados aqui da Câmara dos Deputados. Agradeço também aos meus assessores, agradeço especialmente ao senador Magno Malta, que não é só um presidente de partido, mas é um amigo, é um irmão, que sempre tem uma palavra para te confortar. Obrigado, senador Magno Malta. Antes de me ater aqui ao processo, eu sou filho de Maria Cleofa, do Piauí, às vezes eu confundo, e Raimundo Donato, né, o professor da escolinha, do Maranhão. Meu pai pedreiro, minha mãe dona de casa, tenho um orgulho de ser filho deles. Em 2003, ingressei na Polícia Rodoviária Federal. Em 2006, ingressei na Polícia Federal, trabalhei no Acre, trabalhei em fronteira, troquei tiro com um bandido, prendi muito. E era da época da Polícia Federal, que ia atrás de combater o crime organizado e de político corrupto. Não essa Polícia Federal do diretor Andrei Rodrigues, que vai checar cartão de vacina, perturbação de baleia, e faço uma defesa. A maior parte dos policiais federais discordam do que vem acontecendo na Polícia Federal. Bem, eu peço licença para ler um texto que está no Instagram do ex-presidente Jair Bolsonaro. Recentemente, o governador da Bahia afirmou que o ex-presidente Bolsonaro e seus apoiadores deveriam ir para a vala. Um discurso carregado de ódio que, em qualquer cenário civilizado, deveria gerar repúdio imediato e ações institucionais firmes. Mas nada aconteceu. Não houve abertura de inquérito, nem busca e apreensão, tampouco convocação da Polícia Federal para apurar a incitação à violência. Nenhuma nota de determinado ministro que se diz fervoroso interessado no assunto, nenhuma capa de jornal tratando o caso como ameaça à democracia. Ao contrário, silêncio, cumplicidade ou até aplausos discretos dos mesmos que dizem guardiões do Estado Democrático de Direito. Agora imagine se um apoiador de Bolsonaro dissesse algo remotamente parecido ou usasse a palavra fala. Em qualquer contexto seria manchete, seria prisão, seria processo por discurso golpista e incitação ao ódio. O padrão é claro. Só há crime quando convém ao sistema
só há repressão quando o alvo é a oposição. Falando do que aconteceu na Comissão de Segurança, eu vou falar exatamente o que aconteceu. O sargento Faú estava à minha frente, o presidente era o delegado Paulo Bilisque, e eu estava indagando o ministro da Justiça, Lewandowski, sobre ações da Polícia Federal, sobre a situação de que a polícia, o absurdo, que a polícia prende mal e a Justiça solta, enfim. Enquanto isso, o líder do PT, Lindenberg, estava atrás da minha cadeira, na outra poltrona, dizendo que ele ia me caçar, dizendo que eu era bandido, dizendo que eu era desqualificado. E meu erro, e eu aqui assumo, eu sou homem de assumir, é de ficar pilhado e de reagir a uma ofensa. Em nenhum momento da minha fala, eu quero que se prove isso, em nenhum momento da minha fala eu me dirigi qualificando a deputada Gleice Hoffmann. O único momento da minha fala, se ver em toda a minha fala, o único momento da minha fala que eu cito a Gleice Hoffmann, eu cito no passado ela como senadora. Porque hoje o PT idolatra a Polícia Federal. Hoje o PT, a Polícia Federal, é a melhor Polícia Federal do mundo. Mas quando o descondenado do Lula foi preso, a Polícia Federal era a pior de todas. E eu repeti que uma das pessoas que mais criticavam a Polícia Federal era a senadora Gleice Hoffmann. Foi um momento que eu toquei no nome da hoje ministra, mais deputada, Gleice Hoffmann, dizendo que ela, é fácil, é só dar um Google que vocês vão verem a ex-senadora Gleice Hoffmann dizendo que a Polícia Federal faz uma operaçãozinha para aparecer na televisão e etc, etc, etc. O deputado Lindenberg, ele faz uma questão de ordem ao presidente da Comissão de Segurança. E na questão de ordem, ele nem começa a questão de ordem. Ele já aponta para mim e diz, esse deputado desqualificado. E aí a gente começa uma discussão. Ele me chama de bandido de novo, me ameaça, dizendo que você vai ver seu bandido, está aí nas filmagens. Eu vou dizer aqui no final da minha fala, eu sou homem de assumir a responsabilidade, sou homem de assumir minha punição, mas acredito que o deputado, se houver justiça na Câmara dos Deputados, o deputado Lindenberg tem que ser punido também. Porque, primeiro, peço que o Conselho de Ética ouça os integrantes da Comissão de Segurança, porque todos, em sua maioria, vão confirmar que quem começou a provocação foi o líder do PT, o deputado Lindenberg. Posteriormente, o mesmo mentiu na CCJ, o vídeo também gostaria que o Conselho de Ética assistisse, ele mentiu dizendo que eu o provoquei, e ele chega por Glauber e fala, Glauber, era para eu estar sentado aí, perto de você, porque o cara, o Gilvan da Federal, ficou com o rosto perto de mim, e eu ia dar uma pancada nele. Ou seja, ele mesmo admite que queria partir para a violência comigo, na CCJ, posteriormente à Comissão de Segurança. 3h pouca da tarde, recomeça a segurança, e falando do Glauber, há uma grande diferença entre o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo com ele. Primeiro, que eu sou homem de admitir meus erros. Em nenhum momento, o deputado Glauber disse que exagerou. E todos da esquerda defendendo que ele agiu correto. Ele cometeu, na minha opinião, 2 fatos graves. Expulsar, aqui é a Casa do Povo. Ele cometeu 2 fatos graves. Expulsar um cidadão da própria casa dele e agredi-lo fisicamente. E em nenhum momento ele reconhece que exagerou. Então já começa aí uma grande diferença entre eu e o deputado Glauber. Quanto eu citei, tanto de manhã, o senhor pode
conferir, tanto de manhã quanto à tarde, eu citei que ao ministro da Justiça que existia, provavelmente, uma planilha de pagamento de propina da Odebrecht a políticos. Se é verdade, não sei, mas em toda a imprensa diz.